Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes de variedades aqui do Você Precisa Saber. Hoje vamos conversar com a fonoaudióloga Silvia Cristine Prudêncio, que vai nos falar sobre a voz e a fala e o cuidado que devemos ter. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos vocês. O que devemos ter de cuidado para manter a voz com saúde? Olha, a saúde vocal, né, é um tema bastante amplo, e o que nós devemos ter de cuidado com a voz é o não gritar. O grito é essencialmente prejudicial às pregas vocais. Você falar por muito tempo e não dar o descanso para essa musculatura, porque as pregas vocais, elas são, né, dois músculos e eles são muito sensíveis. Então, se você, por exemplo, cantar sem fazer uma pausa, sem tomar uma água, isso vai dar um estresse nessa musculatura e aí vai gerar uma rouquidão, vai gerar um inchaço nessa prega vocal. Então, esses cuidados básicos que nós devemos ter com as cordas, antigamente era chamado de cordas vocais. Hoje... É isso que eu ia perguntar para você, as pregas são as cordas vocais? Exatamente, antigamente a nomenclatura era cordas vocais, hoje em dia mudou para pregas vocais, né? Porque na verdade são duas pregas, né? E beber a água, não fumar, né? Que o fumo é prejudicial, né, para essa musculatura tão sensível, evitar bebidas alcoólicas. Eu sempre penso o seguinte, que você na vida você pode fazer quase tudo, mas com equilíbrio, não em excesso. Tudo que é em excesso prejudica. Então, se você falar o dia inteiro sem dar uma pausa, isso vai prejudicar. Se você gritar, por exemplo, vai num jogo de futebol e muitas vezes as pessoas voltam rouca e aí me procuram, né? Silvia, eu fui num jogo de futebol e eu fiquei rouco por um dia. Quer dizer, você falou, não deu o tempo para descansar essa musculatura e gerou o edema, né? Gerou um inchaço. Então beber água, né? Não exagerado, né? Beber água As pessoas que trabalham falando muito durante o dia, sempre é aconselhável aquela aguinha, de vez em quando tomar uma aguinha para lubrificar as pregas vocais. A água não vai passar, né, pelas pregas vocais, né, vai passar pela faringe. Só que ela faz uma lubrificação na própria saliva, né, que às vezes fica um acúmulo de saliva, então essa é uma dica de saúde vocal. E como perceber se a pessoa está com um problema de voz? Geralmente, ou a pessoa percebe que ela está com sintoma, uma rouquidão, um cansaço, ou geralmente ela chega no consultório e diz: olha, a minha voz não era assim, eu acordo de manhã, minha voz não sai, existe uma rouquidão. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação perceptiva acústica e encaminhar para o médico otorrinolaringologista para saber o que está acontecendo lá dentro dessa laringe. Aí a gente vai poder traçar um plano terapêutico para poder resolver o problema, né, dessa pessoa. Estou conversando aqui com a fonoaudióloga, a Silvia Cristine Prudêncio, que está nos falando do cuidado com a voz. Eu volto no próximo bloco com mais informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Eu faço tudo por você, faço tudo pra você me querer. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer e a honra da sua companhia nessas tardes aqui pela Record News. E a nossa entrevistada é a fonoaudióloga Silvia Cristine Prudêncio, que está nos falando sobre a voz e a fala, os cuidados que devemos ter. Silvia, as pessoas que têm a voz rouca, é sinal de problema? Nem sempre.
a rouquidão é um sintoma. Mas muitas pessoas têm a voz rouca, são encaminhadas para o médico otorrino para fazer um exame que se chama videolaringoscopia, e muitas vezes essa prega vocal ela tá limpa, tá bonita, né, preparada, e muitas vezes essa rouquidão é uma característica genética, ou a mãe era um pouco rouquinha, o pai, e a pessoa tem esse componente rouco. Mas existem os casos, né, estatisticamente até alto, que a rouquidão ela é um sintoma de um problema vocal, como um cisto de prega vocal, um nódulo, né, os nódulos de pregas vocais que são chamados popularmente de calo nas cordas vocais, né? Quem nunca ouviu essa expressão, eu tinha um calinho nas minhas pregas vocais. Tomar bebidas quentes e geladas prejudica a voz? Olha, essa é uma pergunta que gera um pouco de polêmica, porque eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, eu tomo gelado no inverno, no verão, eu nunca tive nenhum problema de uma amidalite, nada assim. Agora, tem pessoas que não podem tomar gelado, que sentem que prejudica, sentem dor. Então é uma polêmica, né? O conselho é que não se deve tomar bebida gelada, né, para estar preservando. Muitos cantores têm esse cuidado, né, de não tomar a bebida gelada, quando estão cantando principalmente. Por que algumas pessoas têm o problema de pronunciar algumas palavras? Então, tem pessoas que têm trocas de letras, né? A gente chama isso de troca de fonemas, né? São trocas fonêmicas na fala. Então, isso acontece mais com crianças, até estatisticamente mais com crianças do que com adultos. E até criança é chamada de cebolinha, né? Que troca o R pelo L. E no caso de adultos, o que eu na clínica, né, na clínica diária, o que eu mais recebo são pessoas que falam com a projeção de língua, que a maioria da população diz que a língua presa, né? Então, esses dias até atendi uma pessoa, Silvia, eu tenho a língua presa, e falava assim com a língua projetada. Não, mas você não está com a língua presa, você está com a língua solta demais, né? Então isso acontece muito nos fonemas fricativos, que são o S, o Z, que ele tem uma fricção de ar. Então, né, por exemplo, passarinho, passarinho. Isso tem que ser analisado, feito uma avaliação para ver como é que está essa arcada dentária, ver como é que está a posição dessa língua, porque para cada fonema da nossa língua portuguesa, nós temos um ponto de articulação. Conversei aqui com a Silvia Cristine Prudêncio, que é fonoaudióloga, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Silvia, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. E que você siga o seu dia feliz da vida.